Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e hoje estamos aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. Quem está me acompanhando hoje é o Daniel. Oi Daniel, tudo bom? Pessoal, vamos dar então continuidade ao nosso grande tema desse bimestre, né? Que são os seres vivos, a organização deles, do que eles são formados, como que o nosso corpo é constituído. Então, a unidade básica para que nós tenhamos um ser vivo é a célula, como nós vimos na aula anterior. Essa aula, então, é dedicada ao 6º ano do ensino fundamental e nela nós iremos trabalhar o seguinte tema: células procariontes. Nós vamos entender um pouco mais sobre esses grupos de células procariontes e eucariontes, mas na aula de hoje nós vamos focar então nas células procariontes. Iremos trabalhar então a seguinte habilidade de explicar a organização básica das células e o seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Ou seja, para ser considerado um ser vivo, o organismo precisa ter a presença da célula. Sem a célula, nós não temos um organismo vivo, que é o caso, por exemplo, dos vírus. Vírus esses que nós ouvimos muito falar nos últimos anos, né? Os vírus não são considerados seres vivos justamente porque eles não são formados por essa unidade fundamental básica, que é a célula. Já as bactérias, os fungos, nós, seres humanos, né? Os seres vivos de forma geral são formados então por células. A diferença vai estar entre o tipo celular, como que essa célula é organizada, do que ela é constituída, e aí nós vamos ter a diferença entre esses seres vivos. Então, para começar, vocês já notaram, né, que os seres vivos são todos diferentes? Se a gente parar para pensar, trouxe aqui uma imagem para vocês verem comigo. A gente tem aqui diferentes organismos vivos. Nós temos organismos, né, do reino animal, do reino vegetal, na qual... Aliás, perdão, gente, do reino vegetal não tem nenhum representante aqui não, mas nós temos aqui ao fundo da imagem com o tigre, nós temos então os vegetais, que também são seres vivos. Então, o que esses seres aqui possuem em comum e o que eles possuem de diferentes um do outro? Olha, eles possuem muitas diferenças. Se a gente parar e verificar, a diferença é a primeira coisa que a gente vê. Um tem patas, tem pelo, o outro tem asas. Esse outro aqui é formado, que é um anelídeo, né? Uma minhoca, é um invertebrado, formado por vários anéisinhos. Ela não tem pata, não tem asa, não tem nada disso. Outros vão ter nadadeiras, como é o caso, por exemplo, dos peixes. Então, diferentes organismos possuem células que formam eles, né? Ou seja, essa é a estrutura básica que eles compartilham entre eles. Por mais que eles sejam extremamente diferentes uns dos outros, eles vão compartilhar essa característica que é a presença da célula em todos os organismos vivos. Então, é fácil a gente apontar as diferenças, mas e as semelhanças? Então, começando aí, a primeira semelhança que a gente pode ver entre esses seres aqui é a presença da célula, que é a unidade básica constituinte da vida. Então, vamos lá. Como que surgiu, então, essa célula? Da onde veio esse nome, célula? Então, nós tivemos vários cientistas, pesquisadores, que analisavam, né, estruturas. E aí, com a invenção de um equipamento chamado microscópio, é claro que naquela época não existia um microscópio tão evoluído como nós temos hoje, que nós já temos os microscópios, estou embolando tudo, de varredura, eletrônico. Naquela época, o microscópio nada mais era do que um conjunto de lentes que permitia ver em maior aumento determinadas partículas, determinados micro-organismos. E aí, nos estudos desses cientistas, eles notaram, né? Um dos principais foi o estudo de uma cortiça e ele viu pequenas cavidades que ele só conseguiu enxergar com o auxílio desse equipamento. Essas cavidades ele chamou de célula. E aí nós tivemos vários outros cientistas que vieram depois estudando
essa constituição, essa célula. Então, nós tivemos cientistas que estudaram mais as células dos vegetais, outros que estudaram os procariontes, outros que foram estudar as células do nosso corpo, do ser humano, de outros animais, né? Então, nós tivemos reuniões de diferentes cientistas que em paralelo ao outro, mesmo que com estudos de organismos diferentes, eles formaram um conjunto, permitindo então o conhecimento maior a respeito dessas células, ok? E aí nós tivemos dois grandes cientistas aí, que foi o Matthias Schleider e o Theodor Schwann, que eles estudaram as células, principalmente as células animais e vegetais, e eles viram, né, foram eles que denominaram que a célula é a unidade básica da vida e que todos os seres vivos, para ser considerado ser vivo, ele tem que ter célula, como eu falei lá no inicinho da nossa aula. Então, é um ser vivo? Primeira característica, tem que ter uma célula. A partir dessa célula, a gente vê as demais características, então. E essa única célula, gente, o organismo ele pode ser constituído somente dela, como é o caso, por exemplo, das bactérias. Então, nós temos as bactérias formadas por uma única célula. Ela não junta e forma o que nós chamamos de tecidos, que são a reunião de células que possuem funções semelhantes ou iguais, que dão origem, então, ao tecido. Esse tecido vai dar origem aos órgãos, os órgãos vão originar, então, o nosso sistema. Então, tem determinados organismos que vivem somente como uma célula e tá tudo bem assim. Agora, nós temos organismos mais complexos. As bactérias são exemplos de organismos que vivem com uma única célula. E essas células são células mais simples. Mas os demais organismos que vivem com reuniões de várias células, nós temos o seguinte: quando ocorre a formação do zigoto, né, do embrião, quando você foi formado, por meio lá da fecundação, tem uma célula gamética do seu pai, que é o espermatozoide, com a célula gamética da sua mãe, que é o óvulo, juntou os dois, fecundou, formou uma única célula e dali originou você. Mas não foi tão simples assim. Essa única célula, ela foi dividindo, dando origem a outras células. E essas células vão então se diferenciando. Por que isso? Porque a célula que está aqui no meu olho, que ela ela tem uma função principal, por exemplo, de formação da visão, ou então a célula que dá cor, né, aos nossos olhos. Na verdade, é a produção da melanina, é a melanina que vai dar cor aos nossos olhos. Não vai ter a mesma função, por exemplo, da célula que está lá no meu fígado. A célula que está no meu fígado, o trabalho que ela tem, né, um deles é armazenar glicose em forma de glicogênio. O que é isso? É a energia do nosso corpo. Vocês vão aprender isso mais pra frente. Não preocupem. Então, a célula que está no meu fígado tem uma função. E a célula que está no meu olho tem outra função. Mas como? Se todas elas vieram de uma única célula, que foi a formação do zigoto lá atrás, quando você foi fecundado? Então, essas células, elas sofrem processos de diferenciação e especiação. Então, elas, de acordo com o DNA, que é o material genético constituído lá dentro do núcleo dela, faz com que ela tenha o seu processo de diferenciação e ela vai, então, atuar, né, ter a sua função de acordo com a região onde ela se encontra, de acordo com aquilo que ela foi destinada a fazer. Ela sofre um processo de diferenciação. Entretanto, uma única célula foi capaz de dar origem a esse ser que vos fala aqui hoje. Esse ser complexo, lotado de células, porque nós temos trilhões de células no nosso corpo, ok? Então, de acordo com esses grandes cientistas, né, eles tiveram esse insight que foi, então, a origem da teoria celular, na qual todos os organismos são constituídos por célula, organismos vivos, e essa célula provém de uma única. Essa única diferencia-se em outras, se especializa, dando origem às demais. Então, por isso que nós temos células com formas e funções diferentes no nosso corpo, ok? Bom, as células, de modo geral, elas são, então, classificadas, né, em grupos. Os dois grandes grupos que nós classificamos as células são chamados de procariontes e eucariontes. O que tem de diferente nesses dois grandes grupos aqui?
Bom, a característica que define aquilo que é procarionte e aquilo que é eucarionte, a primeira delas é o seguinte. Vamos pelo nome. Deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui. Vem de primitivo, antes. Cário significa núcleo. O núcleo formado lá pela carioteca, né? A carioteca que dá nome a esses grupos. Então, antes do núcleo, antes de existir o núcleo, porque ontos, né? Esse ontos aqui vem de ser, de existir. Então, procariontes é antes da existência do núcleo. E eucariontes, quer dizer verdadeiro, cário, núcleo. Então, as eucariontes possuem núcleo verdadeiro, enquanto que as procariontes não possuem núcleo, ou seja, o material genético dela vai ficar solto, disperso lá dentro do citoplasma. Então, os dois grandes grupos que nós temos dividindo essas células são os procariontes e os eucariontes, ok? Vamos dar sequência aqui. Aqui está um exemplo de células procariontes. Olha só, é uma célula bem pequena, né? Se a gente colocar a célula procarionte e a célula eucarionte uma do lado da outra, a célula procarionte, gente, equivale a uma estrutura, uma organela dentro da célula eucarionte. Então, ela é muito pequenininha. E vejam só, ela é constituída basicamente de material genético que está disperso aqui no citoplasma. Todo esse emaranhado em vermelho que vocês estão vendo aqui é DNA. Então, é um material genético. É ele quem armazena todas as características que serão repassadas para as demais células. Sabe quando a gente fala assim, fulano parece mais com a mãe do que com o pai? Ou vice-versa, fulano parece mais com o pai do que com a mãe. Essas características, esse parecer, está guardado dentro do DNA. DNA que guarda essa informação para a gente, fica lá dentro da célula e aí você vai desenvolver, você vai ter essas características elucidadas. Elas irão aparecer de acordo com a produção, na qual é demandada pelo DNA que está dentro dessa célula. Então, nós temos a estrutura na célula procarionte do DNA. Ao redor, né, nós vamos ter essas estruturas, essas bolinhas aqui, ó. Estão vendo várias bolinhas? Cada bolinha dessa é chamada de ribossomos. Essas estruturas são responsáveis pela produção das proteínas, do material utilizado por essas células para que ocorra, então, o metabolismo, para que elas consigam, né, executar suas principais funções. Além disso, nós vamos ter, né, o plasmídio, que é um DNA circular, também está aqui, ó, representado. Esse plasmídio, gente, ele permite, por exemplo, a clonagem de bactéria e faz com que a bactéria produza, por exemplo, algo que eu quero, como a insulina. A insulina que é utilizada para pacientes, né, que possuem diabetes, ela pode ser produzida dessa forma. A gente injeta lá dentro da bactéria um genezinho, uma parte do DNA e faz com que ela produza insulina para mim. E aí eu retiro essa insulina, purifico ela e a pessoa pode utilizá-la. Então, facilita muito a vida, né? A presença desses organismos. Então, nós temos o DNA plasmidial, os ribossomos, o DNA central, né, formando o nucleóide. Lembrando, nucleóide não é núcleo, essa célula não possui núcleo. A gente tem o citoplasma, que está aqui nessa imagem em azul, que é um material gelatinoso, com grande parte da sua constituição de água. Nós vamos ter, delimitando essa célula, né? Deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui para branco. Nós vamos ter aqui, inicialmente, uma camada em verde. Essa camada em verde é chamada de membrana plasmática, é a membrana que delimita, é a parede, tá ali. Pensa numa sala, a sala não possui as paredes, aquela parede formada ali por, se for uma casa de alvenaria, né, vai ter o reboco, vai ter os tijolos. Então, inicialmente, aquele primeiro reboco seria a membrana plasmática.
Logo após a membrana, nós vamos ter a parede celular, que está aqui representada, ó, em amarelo. Então, ela circula toda essa célula também. Então, a parede celular vem logo depois da membrana plasmática, dando ainda mais resistência e confere uma proteção maior para essa célula. Além disso, nós vamos ter em volta uma cápsula. Todas as células procariontes possuem essa cápsula? Não, algumas sim, outras não. Essa cápsula vai fornecer uma maior aderência. Então, por exemplo, as bactérias que habitam o nosso intestino, elas precisam de uma maior aderência para que ela permaneça naquela região. Então, essa cápsula faz com que isso aconteça. Outra função dela é proteção também, para que essa célula não seja então envolvida e morra com muita facilidade. São células muito resistentes. Elas possuem ainda o flagelo, que irá permitir a locomoção dessas células, né, das células procariontes, e o pile, que são essas estruturas que permitem a reprodução sexuada, podendo ainda apresentar uns cílios que facilitam para elas locomoverem também. Então, essa é a estrutura básica de uma célula procarionte. O principal representante dessas células são as bactérias. Então, as células procariontes, elas são muito simples, elas têm um tamanho reduzido, não apresentam um núcleo organizado, como eu falei para vocês. Elas não têm uma membrana delimitando o material genético dentro delas. Então, não tem núcleo, tem nucleóide. O material genético está livre, solto, nadando lá dentro do citoplasma. Possuem a parede celular, que aumenta ainda mais a proteção e resistência dessas células. Mas essa parede celular, gente, ela permite que substâncias entrem e saiam da célula, tá? Ela não forma uma cápsula em volta dela, impedindo a comunicação dessa célula com o meio externo, não, ok? Como exemplo de seres procariontes, nós vamos ter as bactérias e as cianobactérias. Bom, então, com relação ao material genético, né? Trouxe aqui uma atividade para a gente poder entender melhor como que funciona essa questão, aplicar isso em forma de exercício. Quando o material genético está disperso no citoplasma, como a gente pode caracterizar esse tipo de célula? Dê exemplos de seres que apresentam esse tipo celular. Então, eu falei para você, se o material genético está solto lá no citoplasma, nós temos as células procariontes. Exemplo disso, as cianobactérias e as bactérias. Então, tá aqui, ó. Material genético está aqui, disperso lá no citoplasma, formando nucleóide. Então, pode ser um DNA, pode ser um RNA, mas nesse caso aqui nós vamos ter um DNA, que é o material genético que fica disperso no citoplasma, ok? Deixa eu apagar aqui. Bom, nós vamos ter, né, outros tipos de célula quando tem o envolvimento da membrana nuclear, ou seja, tem a formação do núcleo delimitado por uma membrana que é chamada de carioteca. Nós vamos ter então agora as células eucariontes. Então tá aqui, ó, esse é o núcleo da célula eucarionte e nele nós temos o DNA. Tá inserido ali dentro da célula. Olha que diferença essa para a célula procarionte. A célula procarionte, gente, é como se fosse isso aqui da célula eucarionte. Olha o tamanho dela, perto das células eucariontes, que são as células, por exemplo, que formam o nosso corpo. Então, ela possui diferentes estruturas que são chamadas de organelas citoplasmáticas, que irão, então, fazer todas as funções para que o metabolismo dessa célula ocorra de forma correta. Então, as células eucariontes são bem mais complexas. Na nossa próxima aula, nós vamos falar especialmente dessas células aqui, células eucariontes. E aí nós vamos ver em detalhe cada uma dessas organelas e quais são as funções dela na célula eucarionte, ok? Não vamos focar nela aqui hoje, não. Então,
eu trouxe uma outra atividade, né, para falar como os cientistas conseguem estudar todas as células, sendo que a estrutura delas são tão pequenas. Porque a célula, gente, ela é microscópica. A gente não consegue enxergar ela a olho nu. Então, o que permitiu o estudo dessas células? O microscópio. Lembra que eu falei para vocês? O microscópio, que é um equipamento com um conjunto de lentes. Então, tá aqui, ó. Esse equipamento, ele permite com que nós consigamos, então, ver as células. Olha aqui, ó. Cada cavidade dessa equivale a uma célula, ok? Então, esse equipamento, é um equipamento que permite que nós consigamos estudar, então, essas estruturas tão pequenas. Então, pessoal, se ficou alguma dúvida com relação a essa aula, mande pra gente no nosso Tira Dúvida, nós estaremos aqui para poder sanar todas elas e na nossa próxima aula, não perca, assista comigo que nós vamos falar sobre as células eucariontes. Muito obrigado pela companhia de vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!